Senhoras e senhores, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhado da senhora Marisa Letícia Lula da Silva, do ministro interino da Fazenda, Nelson Machado, do ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce, e do presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. O encontro de superintendentes busca aproximar os seus participantes do Conselho Diretor e alinhar entre todos os discursos e a estratégia do BB, fortalecendo a ideia de unicidade. Também busca reconhecer o desempenho das superintendências e suas jurisdicionadas. O encontro de superintendentes é ainda um espaço para que a rede de dependências seja ouvida em relação aos seus anseios e sugestões, buscando simplificar o atingimento dos resultados em cada um dos desafios diários enfrentados pelo Banco do Brasil. Fará uso da palavra o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssima senhora Marisa, primeira-dama do país, excelentíssimo senhor ministro do Estado da Fazenda interino, Nelson Machado, excelentíssimo senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Dulce, estimado amigo Gilberto Carvalho, chefe de gabinete pessoal do presidente da República, demais autoridades, amigos e companheiros do Banco do Brasil. Presidente, via de regra, eu não costumo escrever aquilo que eu vou falar. Eu gosto de falar de improviso bem no estilo do que o senhor gosta de fazer. Mas a ocasião hoje poderia a minha emoção me trair. Então, eu procurei escrever breves palavras que aqui eu vou relatar. Espero que a emoção não me traia, mas são palavras que eu gostaria de frisar, que são palavras de coração. Aproximadamente 7 anos, quando o senhor se preparava para iniciar sua grande e emblemática gestão à frente do nosso país, a convite do Banco do Brasil, o senhor participou de um debate com os representantes da FEBRABAN sobre o Sistema Financeiro Nacional. Iniciava-se ali uma convivência harmônica e respeitável, que deu lastro à vitoriosa política econômica do seu governo. Desde então, o senhor muito nos tem prestigiado. Desde a honra que nos foi dada em instalar seu gabinete pessoal em São Paulo, em nossa sede do banco na Avenida Paulista, até o envolvimento direto e constante no acompanhamento de nossas atividades. Vide o projeto recente que permitiu ao Banco do Brasil e à Caixa Federal a participação direta em bancos e empresas e que nos propiciou a oportunidade de realizar uma antiga aspiração do Banco do Brasil, ter uma participação efetiva no maior mercado do país, com a aquisição da nossa Caixa. Há 3 meses, o senhor me concedeu a honra e o desafio de liderar essa instituição. Sou-lhe eternamente grato, assim como ao ministro Mantega, que incansavelmente tem nos apoiado e muito nessa nova gestão. E queremos, cada vez mais, retribuir ao país, resgatando o papel e o valor da nossa verdadeira e principal missão, a missão do Banco Público, que por 200 anos vem sendo o esteio do desenvolvimento socioeconômico desse país, seja no apoio à agricultura, tanto empresarial quanto familiar, através do PRONAF, onde hoje somos responsáveis por 70% dos desembolsos do programa. E no PRONAF Mais Alimentos, por 95% dos recursos aplicados. Presidente, nessa safra que se inicia, queremos crescer 30% em relação à safra passada e atingir no PRONAF
a cifra histórica de 9 bilhões de reais. A articulação entre o Banco do Brasil e os ministérios está tão boa que, pela primeira vez em muitos e muitos anos, os recursos já estavam disponíveis em nossas agências no primeiro dia do ano safra. Colocamos 40% a mais de recursos em relação ao ano passado. E, se for preciso mais, nós vamos liberar. A função de banco público está também no apoio ao comércio exterior, onde hoje o banco é responsável por 40% do volume financiado. No Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável, onde o banco leva condições de sustentabilidade e força de vida a 1.200.000 famílias de brasileiros. Enfim, presidente, ser banco público é fazer o que fizemos. Foi a resposta que demos nesse último trimestre. Acreditar no país, destravar e crescer o crédito, com redução de taxas e sem perder ou comprometer os princípios da boa técnica bancária. E, com isso, liderar e induzir todo o sistema financeiro a seguir o mesmo caminho. Conseguimos resgatar também, e manteremos, presidente, a unicidade e o comprometimento do funcionalismo para com o banco. Aqui não há espaço para vaidades pessoais. Todos, sem exceção, estão comprometidos com a nossa casa e o seu papel na sociedade brasileira. Porque é isso que queremos. O resgate do amor dos 110.000 funcionários por essa ideologia de vida que é o Banco do Brasil. Eu comecei, presidente, como office boy. Venho de uma família extremamente humilde e, ao longo dessa extensa jornada no banco, eu desenvolvi-me como homem e como profissional. Trabalhei duro e aprendi a lidar com o mundo e com as pessoas. Forjei meu caráter, formei minha família aqui dentro. Lá se vão 30 anos e, apesar das mudanças que o tempo processou, algo resistiu inabalável. O orgulho em dizer-me funcionário do Banco do Brasil. Presidente, quero usar minha biografia, a exemplo do que o senhor muito faz, e mostrar que nesse país tudo é possível. Basta acreditar e lutar. Quantos de vocês aqui hoje são originários de office boy, Banco do Brasil? Está vendo, presidente? Eu queria lhe dizer... Eu queria lhe dizer, presidente, que nós estamos finalizando os procedimentos para resgatar esse programa que permite o ingresso de menores no banco, que infelizmente havia terminado. E como aconteceu comigo e com todos os executivos que aí estão. Nós vamos viabilizar a entrada de 10.000 jovens e dar-lhes uma oportunidade de vida, assim como nós tivemos. Enfim, presidente, saiba que estamos prontos para responder a qualquer desafio desse país, pelo nosso país, e continuar a ser motivo de muito orgulho para a sociedade brasileira. Senhor presidente, ser funcionário do Banco do Brasil é acreditar. É não esmorecer quando as dificuldades crescem. É acreditar quando os muito duvidam. É trabalhar com ética, garra e determinação em favor do desenvolvimento do país. É uma questão de atitude. E é por isso que, nesse momento, eu tenho a honra e a imensa satisfação de conceder o título de funcionário honorário do Banco do Brasil e o convidar a usar o nosso crachá.
Com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, eu quero cumprimentar os companheiros da mesa, quero cumprimentar os superintendentes regionais do Banco do Brasil. Estou vendo aqui pouquíssima mulher. Parece que ainda temos um problema de gênero no Banco do Brasil que precisamos resolver. As Forças Armadas têm mais gente do que o Banco do Brasil. Mas, meu querido companheiro Dida, Nelson, Marisa, Dulce, companheiros do Banco do Brasil, Marisa já pediu para mim pedir um crédito consignado ali, na hora que sair daqui. Bem, eu penso que é desnecessário eu dizer aqui da minha relação com o Banco do Brasil. Não de agora. Como o Banco do Brasil era o único banco que fazia greve, quando decretava greve nos bancários, por conta disso eu era muito chamado para fazer assembleia no Banco do Brasil. Às vezes me convidava para lá em São Paulo, vai ter uma passeata de bancário. Chegava lá, não tinha ninguém do Bradesco, ninguém do Itaú, ninguém do Unibanco. Só tinha... A Caixa não participava porque eram economiários. Era só gente do Banco do Brasil. Assim é fácil. Mas a minha alegria, o meu respeito, a minha admiração, não apenas pelo Banco do Brasil, mas pelo conjunto das pessoas que fazem o Banco do Brasil ser o que é. Na verdade, acho que vocês que já têm mais de 20 anos no Banco do Brasil, mais alguns com 30 anos, sabem que nem tudo sempre foi cor-de-rosa no Banco do Brasil ou tudo tão amarelinho como é hoje no Banco do Brasil. Nós vivemos um período na década de 80 e também na década de 90 em que um dos prazeres de algum segmento da sociedade brasileira era mostrar a inviabilidade do Banco do Brasil e os déficits que o Banco do Brasil apresentava nas suas contas no final do ano. Parece que era prazeroso o chamamento que se fazia para que o Banco do Brasil fosse privatizado, porque ele não era um banco rentável e, portanto, ele não poderia dar tanto déficit no final do ano. E, ao mesmo tempo, não foram poucos os momentos em que se utilizava os salários dos funcionários do Banco do Brasil para mostrar que o banco era deficitário, porque o banco pagava altos salários aos funcionários. Sabe que essa é uma briga que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer essa briga porque aquilo que as pessoas acham que é um alto salário numa empresa pública como o Banco do Brasil é o piso em muita empresa privada menor do que o Banco do Brasil. Muitas vezes, qualquer pessoa que sair do Banco do Brasil, na condição de superintendente de um Estado, na condição de presidente do Brasil, certamente sairá para ganhar 3, 4, 5, 6 vezes mais, porque aí as pessoas valorizam dizendo que é o preço de mercado, né? E quando é um banco público que paga um salário, e eu sei que nem sempre é grande como as pessoas falam, as pessoas costumam dizer que o Estado é um mau gerente, que a empresa pública está mal administrada. E aí alguém fala que é preciso dar choque de gestão. Choque de gestão no Brasil, normalmente a fotografia é gente mandada embora. Ou seja, é diminuir o custo da folha de pagamento. Eu conheço de empresas brasileiras, das pessoas que ganhavam menos que 30 mil reais por mês, eram considerados marajás,
e hoje estão ganhando 200 por mês, com 2 anos de salário adiantado, e é considerado gênio. Quando estava na empresa pública, era Marajá. E esse é um debate que teve um tempo que nós nos acovardamos para fazê-lo. Sobretudo depois das eleições de 89, o cidadão que ganhasse R$500 no Brasil, ele já achava que era Marajá. Ele tinha uma vergonha de dizer que trabalhava no Banco do Brasil, que era servidor público, porque aí era sinônimo de que estava ganhando bem. E eu acho que nós perdemos muito, porque foi um período que permitiu o desmonte de parte da máquina pública brasileira. E depois também se criou a concepção de que o Banco do Brasil deveria, diminuir o amor por essa coisa chamada banco público e ter uma imagem mais de atuação do sistema financeiro privado, que era melhor para o banco. Bem, vamos ver se tudo isso é verdade. Primeiro, eu penso que o banco nunca viveu o momento auspicioso que vive hoje. Não é de alta afirmação, é de afirmação concreta. E não poderia ter acontecido um melhor momento para o Banco do Brasil se mostrar do tamanho que ele é com relação à crise. Eu, às vezes, fico com pena porque com Obama não tem um banco, como nós temos aqui o Banco do Brasil. Por que a primeira-ministra da Alemanha não tem um banco como o que nós temos aqui? E aí você pode perpassar todos os países ricos, que uma das razões pelas quais a crise foi mais profunda é porque eles não tinham sequer bancos que tivessem a responsabilidade pelo crédito, como tinha o Brasil, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal e com o BNDES. E isso fez a diferença. Isso fez a diferença. Se a gente lembrar que se o Banco do Brasil, se os Estados Unidos tivessem colocado 50 bilhões de dólares no Lehman Brothers, ele não teria quebrado, nós não teríamos a crise de crédito que nós tivemos no mundo. E o que nós fizemos aqui no Brasil? A primeira coisa que nós fizemos foi fazer com que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil aumentassem a sua participação no mercado. A orientação era comprar o máximo de carteira possível dos bancos pequenos e, diferentemente de qualquer outro momento, a gente não queria que comprasse carteira podre, a gente queria que comprasse as carteiras boas dos bancos para que a gente pudesse salvá-la. Tomamos a decisão de comprar a nossa Caixa, em São Paulo. Tomamos a decisão de comprar 50% do Banco Votorantim e administrá-lo, ou seja, meio a meio. Tínhamos tomado a decisão ontem do Banco do Brasil comprar o BESC, de Santa Catarina. Tínhamos tomado a decisão do banco comprar o Banco do Piauí. E, se tiver outras coisas boas no mercado, que apareça, que nós estamos dispostos a transformar o Banco do Brasil infinitamente, não apenas no maior Banco do Brasil, mas no muito maior banco deste país, porque é uma segurança e pode ter certeza que faz a diferença. Hoje, eu participo de reunião do G8, do G14, do G20, ou seja, e eu sei a diferença de um presidente que tem bancos públicos fortes com a diferença de presidentes que não têm mais bancos, que acreditaram da teoria, de 1990, que era preciso o mercado, Deus, ia resolver o problema da humanidade e não precisaria mais Estado para nada, porque o mercado, por si só, resolveria o problema. É nesse momento em que a gente sente o acerto do Brasil ter um banco como o Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, e talvez o arrependimento porque que bancos tão importantes nesse país foram praticamente doados como o Banespa, vendido a troco de nada. Ou seja, na verdade, jogou-se em cima dos bancos a irresponsabilidade dos governantes que gerenciavam esse banco ou que muitas vezes utilizavam esse banco para fazer, quem sabe, os caixa 2 da vida em época de campanha eleitoral. E, por conta disso, todos os bancos públicos estavam quebrados.
Lembre-se que, quando nós tomamos posse em 2003, o crédito todo do Brasil, todo o crédito do Brasil, Nelson Machado, eram apenas de 380 bilhões de reais. Hoje, só o Banco do Brasil tem 250 bilhões de reais. Hoje, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal têm praticamente 40% do crédito desse país. E pode ter muito mais, se na medida que a economia brasileira for crescendo, o banco for crescendo e que a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam como estão acontecendo agora. É o Banco do Brasil, sim, que tem que assumir a responsabilidade pelo crédito dos mais pequenos, sabe, na agricultura brasileira. Até porque as pessoas que vão num banco de sandália havaiana ou de qualquer outra sandália, de alpargata, qualquer coisa, essas pessoas se sentem em casa a hora que entram no Banco do Brasil, coisa que eles não se sentem entrando num outro banco. E, para isso, vocês sabem que precisou um processo todo de discussão política, de mudar, sabe, a nossa concepção. Ora, qualquer um de nós, se estiver na gerência de uma agência, eu prefiro atender um só e emprestar 100 mil reais do que atender, sabe, 20 para emprestar 5 mil reais para cada um. Dá menos trabalho, o dinheiro é o mesmo, a rentabilidade é a mesma, talvez com o spread um pouquinho maior. Mas o banco tem que levar em conta, sabe, a necessidade, sabe, da representação, sabe, das músicas que vocês cantaram ali, que eu sou brasileiro com muito orgulho. E as pessoas hoje voltaram. Eu quero confessar para você, Dida, que no primeiro ano de mandato, em 2003, nós tivemos problemas no Banco do Brasil. Quando nós anunciamos o Pronaf, no mês de junho, ou seja, em agosto, eu constatei que no ano anterior, no mesmo período, tinha saído mais financiamento do que nos primeiros 3 meses nossos. Fui ligar eu para o presidente do Banco do Brasil para saber o que estava acontecendo. Ora, e o que ele me dizia? Primeiro, que tinha tido problema no sistema. Segundo é que ele sentia que em algumas agências as coisas não andavam com a pressa que deveria andar. E não eram poucos os trabalhadores que a gente atendia que diziam para a gente: olha, o gerente não me tratou legal, o gerente não me recebeu. Ora, porque a verdade é que também nós tínhamos perdido o hábito. Não era essa a orientação que muitos de vocês receberam nos últimos 10 anos. Não era essa a prioridade do banco. Sabe, e o que aconteceu? É que, aos poucos, vocês foram percebendo de que não tinha outro jeito para o Brasil, senão o Brasil, sabe, fazer com que o crédito se espraiasse por todos os segmentos da sociedade brasileira. Mas o mais importante, a grande lição que eu aprendi, Dida, eu vou te dizer aqui de coração, é que eu aprendi uma lição nesse governo. É que a gente não pode achar que tem um gênio de fora, pegá-lo e colocá-lo na presidência do banco sem levar em conta a história que cada um de vocês criou nesse próprio banco ao longo de tantas décadas. Nós... E isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado. Isso a gente não aprende na escola, a gente aprende tomando cacete a cada dia. Sabe, de que não é justo que uma pessoa que... Eu espero que tenha gente que cresceu que não seja office boy também. Porque, afinal, vamos ter que fazer uma investigação para saber por que só office boy cresce nesse banco. Eu tenho certeza que não são só os office boy que cresceram. Mas, veja, eu fico imaginando um jovem que entrou com 13, 14 anos no Banco do Brasil e foi galgando espaço, e foi esperando, e foi sendo preterido. Chega uma hora que todo mundo se imagina ser alguma coisa importante no banco. Né? Por mais humilde que sejam as pessoas querem crescer. As pessoas querem ocupar os cargos importantes. Aí vem uma eleição, elege um cara, pá, coloca um monte de gente lá que não tem nada a ver com vocês. Aí, sabe, aí vem outro, sabe, se elege outra vez, vem colar um monte de cara. Ou seja, e as pessoas que estavam a vida inteira esperando chegar, pelo menos no topo do degrau,
vão sendo preteridos como se estivesse tentando subir num pau de sebo. Todo mundo conhece a história do pau de sebo, ou seja, coloca-se um prêmio lá em cima, sabe, toda hora que a gente está chegando para pegar o prêmio, a gente escorrega, volta para baixo outra vez e começa tudo outra vez. Eu quero deixar como legado para quem vier depois de mim esse aprendizado. É de que uma instituição do porte do Banco do Brasil, a gente não pode ficar pescando gente de fora para ocupar um lugar de gente que está dentro e que muitas vezes tem mais competência do que de quem vem de fora e só porque está dentro, ou seja, não é chamado a guindar os cargos importantes. Nós aprendemos isso no Banco do Brasil, aprendemos na Caixa, eu aprendi isso, sabe, no Itamaraty. No Itamaraty é a mesma coisa, imagina um embaixador que fica 35 anos, 40 anos para esperar uma chance na vida de ir para a embaixada em Paris, em Madrid, em Londres, aí ganha as eleições do cidadão, o Lula perdeu as eleições, vai ser embaixador. E o rapaz que fez a carreira, e aquele que fez a carreira, sabe, fica esperando até quando? Então, eu acho que essa foi uma lição extremamente importante que eu aprendi, sabe? Eu não tenho nada contra ninguém, agradeço as pessoas que contribuíram quando nós precisamos que contribuísse, mas confesso a vocês que eu me sinto muito melhor conversando com o presidente do Banco do Brasil, sabendo que ele é do Banco do Brasil, que ele tem carreira, que ele tem história. Porque aí dá mais confiança. E você sabe que, no fundo, ninguém trabalha 30 anos num banco de graça. Mesmo que a pessoa quisesse ser ruim, a pessoa não poderia ser, porque tem uma história. Porque tem uma história que está ligada ao casamento dele, que está ligado à família dele, que está ligado aos filhos dele, que está ligado ao compromisso com dezenas de companheiros que entraram junto com ele. Ou seja, a pessoa tem muito mais compromisso com a instituição do que alguém de vir de fora para cumprir uma meta. Né? Porque esse tal de cumprimento de meta, se a gente não leva muito a sério, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos. Os caras criavam as metas fictícias, e aí, para cumprir a meta, valia qualquer negócio, o mesmo papel vendido no mesmo dia para 30, 40 pessoas, até que percebeu-se que tinha muito mais dinheiro voando no mundo do que o PIB produzido pelos seres humanos do planeta. E aí a economia não pode dar certo. Ou seja, se as pessoas são capazes de ganhar muito dinheiro sem produzir um papel, um lápis, uma caneta, um sapato, uma gravata, essa economia está ficando tão falsa que um dia ela quebra, como quebrou agora. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, eu sei que vocês podem falar, esse cara chegou aqui, falou, brincou, amanhã ele vai embora, termina o mandato dele, nós vamos continuar nas nossas agências, nos nossos estados, sabe? Vai vir outro, vai dar uma nova orientação. Mas eu acho que o problema não é nem vocês ouvirem muito o que eu falo, é vocês ouvirem a consciência de cada um de vocês, é vocês ouvirem a consciência, sabe, e as lições que vocês aprenderam nesse banco. Mesmo que nós tivéssemos 2/3 do superintendente comprometido com a visão do sistema financeiro privado, ainda assim vocês não conseguiriam fazer, sabe, do jeito que eles fazem, porque a formação de vocês não foi essa. E esse negócio do Banco do Brasil ser esse patrimônio deste país, porque tem coisas que viram patrimônio, muito em função da virtude de cada um dos funcionários do Banco do Brasil, de cada superintendente, de cada gerente, de cada pessoa, sabe? Mas a verdade é que o banco é um patrimônio. O banco não é apenas um banco. Esse banco é motivo de orgulho. É uma coisa... Eu lembro agora, na compra,